Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus te encontre em paz e tranquilidade, que hoje tenha sido um dia abençoado na presença do Senhor e Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre disciplina. A disciplina é necessária na nossa vida, seja no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos afazeres diários, e não seria diferente na nossa igreja, no nosso meio evangélico, nas nossas congregações, onde a gente congrega, nas nossas denominações, no nosso meio evangélico. É necessário disciplina. Você precisa da disciplina para trabalhar. Já imaginou? Você está lá no seu trabalho, você é desorganizado, você não faz as coisas na hora, você chega a hora que quiser, você sai a hora que quiser, você se alimenta, se almoça, né? Na hora que você quiser. Se não houver uma disciplina, um período necessário para cada coisa dentro do seu trabalho, se você não desse satisfações a ninguém, se você não tivesse pessoas sobre você, se você não tivesse pessoas a quem responder, a quem dar conta daquilo que você faz, já imaginou a bagunça? Imagine se você trabalha com material perigoso, se você é um ferramenteiro, trabalha com várias ferramentas, fazendo peças. Se você não organizar o seu material de acordo com aquele seu trabalho que vai executar, olha a bagunça. Você não sabe onde está uma peça, não sabe se está outra, você não sabe o que está acontecendo, nem o que vai fazer. Imagine só a bagunça. Como é que uma empresa pode ir à frente? Se não houver disciplina dentro da nossa família, se não houver um cabeça, se não houver aquele que mande, se não houver aquele que é determinado pelo Senhor para ser o cabeça daquilo ali, da sua família, imagina se todo mundo quiser mandar, se todo mundo quiser determinar aquilo que vai ocorrer. Você já imaginou a bagunça? Uma terra que todo mundo manda, mas ninguém obedece, só tem cacique, não tem índio. Você já imaginou isso? Dentro da igreja é a mesma coisa, só que aí, dentro da igreja, se reveste a uma coisa, um assunto muito mais sério. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 17, diz assim: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Está lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 17. Ou seja, a disciplina dentro da igreja fala muito sobre o nosso comportamento diante do Senhor e diante da comunidade cristã que nós vivemos. O que é disciplina na igreja? Disciplina é muito usada quando uma pessoa comete algum pecado e ela não se arrepende daquele pecado, né? Digamos que a pessoa, vamos lá, um assunto bem em voga na igreja, né, que muita gente fala, adultério. A pessoa adulterou, mas ela não se arrependeu e ela continua no adultério. Quando aquilo é levado para a igreja, para a direção da igreja, aquele irmão, aquela irmã, ela precisa ser disciplinada para que não haja prejuízo para o corpo de Cristo. É como Paulo falou, né? Alertou lá os coríntios. Havia um homem que abusava da mulher do seu pai. Ou seja, ele abusava, tinha relações sexuais com a mulher do seu pai. E toda a comunidade cristã ali sabia disso, só que não corrigia aquele homem. Então Paulo, sabiamente, de maneira correta, determinou que tal homem fosse punido, né? Fosse disciplinado, já que nós dá-se a entender ali que ele não se arrependeu do seu ato. Ele não se arrependeu. Mesmo quando a gente se arrepende, existe uma consequência. Nosso pecado deixa a consequência. E a disciplina dentro da igreja, ela não é ruim, ela é boa. Por quê? Porque ela resguarda o corpo de Cristo. O que a disciplina não pode fazer é fazer acepção de pessoas, disciplinar o membro e não disciplinar a quem está no alto, a quem está mandando. Se aquele comete o pecado, ele também tem que ser disciplinado igualmente o membro, igualmente o pequenininho. O grande também precisa ser disciplinado da mesma maneira que o pequeno. Infelizmente, em muitos lugares não é isso que a gente vê por causa do mundo que nós vivemos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos e até a igreja está assim abrindo para certas coisas que a gente tem conhecimento. Você sabe, você conhece a palavra de Deus, sabe o que está ocorrendo e acontecem muitas coisas que as pessoas não são disciplinadas.
Por exemplo, nós vemos cantores aí que já separaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tem uma cantora aí que eu vi uma notícia essa semana que separou-se de novo, já é a 4ª vez. E ela continua cantando pelas igrejas por aí, sendo convidada para entoar louvor, e ela não é disciplinada, pelo menos que eu conheço, que eu saiba, não. Eu não sei nem onde ela congrega direito. Esse pessoal a gente às vezes nem sabe onde congrega. A gente sabe onde eles cantam, mas não sabe. Tem agenda para tudo quanto é lado, mas a gente não sabe aonde ele presta serviço ao Senhor, onde ele congrega, onde é que ele presta serviço ao reino de Deus. A gente não sabe quem é o pastor, qual é o ministério da pessoa, dificilmente a gente sabe, né? Bom, são tempos nebulosos, tempos trabalhosos que a gente vive. Voltando à disciplina, a disciplina é necessária. A disciplina é necessária para que a igreja não desande. Você já imaginou se acontece, como eu falei aí no início, cada um quisesse fazer o que der na telha? Não, hoje eu não vou na igreja, eu estou lá, mas não vou na igreja, eu vou ficar 2 meses sem vir na igreja. Você já imaginou isso? Ficar 2 meses sem ir na igreja, a não ser que seja por motivo justo, seja por doença, enfermidade, seja por um mal-estar, cuidar de alguém, você não pode se afastar da igreja, você tem que congregar, vocês têm que estar lá, você faz parte do corpo de Cristo. E muita gente aí quer fazer o que der na telha na igreja. Não, eu vou fazer assim. Mas existem regras a ser obedecidas. O que não pode existir é como existia antigamente, em que se a irmã passasse uma basezinha na unha, ela levava punição, ela era levada para o ministério. Irmã, o que a irmã fez? Irmã pecou, passou uma base na unhazinha, cortou a pontinha dos cabelos, botou uma saia que tinha uma aberturinha embaixo para poder andar. A irmã passou um produto no rosto, a irmã usou uma pulseira. Olha, você pode acreditar, eu estou falando para assembleano, eu sou da Assembleia, existiram muitos abusos no passado e hoje também existem muitos abusos na Assembleia de Deus por coisas mínimas. Muita gente foi jogada para o inferno, foi lançada no mundo por causa de punições imbecis, idiotas, que existiam na Assembleia de Deus, que hoje a gente está vendo que não tinha nenhuma valia. Como, por exemplo, usar perfume. Antigamente tinha diáconos ali na entrada, né? Só estou falando de 50, 60 anos atrás, irmão, que existia que a pessoa não podia usar perfume. Se passasse cheirando perfume, ela era disciplinada, porque era vaidade, né? Hoje em dia, o irmão pastor pinta o cabelo, tá o cabelo branco, pinta o cabelo branco. Você está vendo que ele tem 80 anos e continua com o cabelo preto. Você vê belos ternos, belos relógios. Meu relógio até foi embora, não sei nem onde é que está. Relógios caros, carros caros, né? Isso não é vaidade. Vaidade é só da mulher, né? Vaidade é só da mulher. Só a mulher que tem vaidade. Homem não tem vaidade nenhuma. Eu conheço certos pastores aí que têm coleções de relógios caríssimos, né? Relógios caríssimos que resolveria a minha situação muito bem se vendesse um relógio daquele. Muito bem, isso não é vaidade não, vaidade é só da mulher, quando ela pinta o cabelo, tá com o cabelo branco, quando ela se ajeita, bota uma roupa bonita, aí é vaidade, né? É vaidade. Muito bem, é a tal da hipocrisia. Então, meus irmãos, disciplina tem que existir quando existe o pecado confessado e não arrependido, quando as pessoas não se arrependem do pecado. Aí existe a correção. A pessoa cometeu um pecado, tem uma correção, existe uma correção da igreja. Às vezes, muitas igrejas dão tempo, né? Dão 9 meses de prova, 3 meses de prova, 1 ano de prova, e a pessoa tem que vencer aquela prova, que faz parte do estatuto da igreja. Como eu disse, cada um tem o seu jeito de gerir a igreja em cada denominação, às vezes até na mesma denominação, em campos diferentes. Um campo age de um jeito e outro campo age de outro, né?
Alguns têm reunião de ministério, outros não têm reunião de ministério. Alguns têm reunião de obreiro, outros não têm. Eu já participei de reunião de obreiro, que era assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Alguns campos eu participei, que todo mês tem reunião de obreiro, tem reunião de ministério, é onde existe a aplicação da disciplina ali. Como eu disse, meu irmão, disciplina eu entendo que ela tem que ser aplicada em casos de pecado, em casos de desvio de conduta dentro da igreja. Uma pessoa que está agindo de maneira diversa ao estatuto, ao costume da igreja. Porque se você está dentro de uma igreja, você tem que seguir o costume dela. Embora às vezes você não concorde com certas coisas, mas você tem que seguir o costume dela. Como aquela palavra, aquela velho ditado diz, em Roma você haja como romano. Se você tem que usar terno, você usa, embora às vezes você não sinta necessidade de usar. Mas já que o povo usa, você está na denominação. Se você não se sentir bem, você pode ir para outra denominação ou outro lugar em que não é exigido tanta coisa. Isso aí varia de pessoas para pessoas. O que não pode é achar que só aquele jeito é o certo, só aquele jeito de agir é o correto, é o santo. Não, meu irmão, de maneira nenhuma. Se na Assembleia de Deus, em muitas Assembleias de Deus, a mulher não pode usar calça e na Batista usa, as duas irmãs estão salvas em nome de Jesus, estão salvas em Cristo Jesus, vão para o céu da mesma maneira. De maneira nenhuma um assembleano pode pensar, por exemplo, que existe um céu só para ele, não. Lá em cima, lá quando a gente for lá se encontrar com o Senhor, vão ser raças, tribos e nações, várias pessoas de maneiras diferentes, que adoravam a Deus da maneira diferente, mas adoravam em espírito e em verdade. Tá bom, meu irmão? Disciplina é necessária, disciplina é boa, desde que aplicada de maneira correta, e eu já disse, de maneira igual, tanto para o grande quanto o pequeno, se é que você me entende. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de dar seu like. Não esqueça de assinalar o sininho para ele ficar pretinho para você receber as nossas notificações. Deus te abençoe e te guarde. Veja nossos outros vídeos e seja abençoado em nome de Jesus.